Shalom, queridos! Hoje eu estarei narrando para vocês o testemunho da nossa irmã Noemi Souza. Experiência profunda com o anjo do Senhor, morte física e ressurreição. Olá, meus queridos irmãos, meu nome é Noemi Souza. Gostaria de compartilhar com vocês a experiência espiritual mais profunda que já tive na minha vida. Essa experiência aconteceu há muitos anos atrás. Era uma tarde muito quente. Estávamos no período de fim de ano. Estava muito enferma e me encontrava deitada na minha cama. Naquele período, eu enfrentava vários problemas de saúde. E tempos antes, também já havia passado algumas vezes pelo vale da sombra da morte. Mas desta vez foi um vale tão profundo que realmente experimentei a dor terrível da morte física. Então, quando me encontrava ali sozinha, deitada no meu leito, de repente comecei a sentir um cansaço muito grande. Era como se fosse um peso. Estava sentindo também uma fadiga muito horrível e uma agonia muito intensa que veio de maneira repentina sobre mim. Sentia que estava morrendo, mas ao mesmo tempo, em meu ser, sentia que o Espírito Santo de Deus estava ali comigo. Então eu comecei a sentir que o meu coração estava parando. Foi muito terrível sentir aquela sensação de morte. Estava no quarto sozinha e a porta do meu quarto estava fechada. Não trancada, mas encostada com a fechadura. Então não conseguia falar, nem gritar, e nem consegui chamar ninguém da minha família. Eu sabia que os meus filhos estavam em casa, ou na sala, ou em outras partes da residência. Eu sabia que o meu esposo também estava em casa, só que com a repentina situação de cansaço e angústia intensa que tive, não consegui chamar ninguém. Eu realmente sabia que estava morrendo. A sensação que eu estava sentindo era como se estivesse sendo enterrada viva. Foi tudo muito rápido. Senti tudo isso ao mesmo tempo. Aflição, falta de ar, uma grande agonia, cansaço intenso, medo e muito pânico também. Rapidamente tive um pensamento. E o meu desespero maior era poder pensar de que realmente eu poderia ser enterrada viva, sendo que ainda não estava totalmente morta. E mesmo passando por aquela situação desesperadora, sentia que algo descia do céu até a mim. Era como se fosse uma unção que vinha do alto, descendo até ao meu encontro. E quando eu sentia descer aquela unção, ao mesmo tempo também ela vinha acompanhada junto de instrumento musical que nunca tinha ouvido antes. Este instrumento é chamado de carrilhão, que faz um barulho como se fosse de muitos brilhos e estava me trazendo a sensação do som de muitos brilhantes se debatendo uns com os outros e surgindo como sons de brilhantes. Eu também ouvia outro barulho ao mesmo tempo. Quando ouvia junto ao som dos brilhantes, este outro som vinha como se fosse um barulho de muitas águas ou muitas ondas do mar. Mas eu sabia que aquele barulho de muitas águas não vinha das águas dos mares da terra, mas sim das águas do trono de Deus. Pois quando ouvia este barulho de muitas águas junto aos sons de brilhantes do instrumento carrilhão, então esses dois sons soavam continuadamente juntos. E quando ouvia esses dois sons juntos e soando ao mesmo tempo, meu ser se revestia cada vez mais daquela unção poderosa que aqueles dois sons me traziam. Parecia que aqueles dois sons que estava escutando ali não tinha mais fim, pois o som de brilho saía continuadamente do instrumento celestial.
e também o outro som de muitas águas saíam continuadamente do céu, que me trazia aqueles dois sons ao mesmo tempo, e eu cada vez mais me enchia daquela unção celestial que vinha através deles. Mas ao mesmo tempo que eu sentia aquela unção especial de revestimento vindo do alto, também estava sentindo aquelas agonias, desespero e aflições. Eu entendi que aquela unção que estava recebendo era como se fosse um revestimento especial de uma preparação para que eu pudesse conseguir sair no desligamento do meu espírito com meu corpo físico. Ou seja, aquela unção que recebi era como se fosse uma preparação para que eu pudesse conseguir suportar a morte física. Depois de um tempo que aquela unção entrou dentro do meu ser, comecei a sentir que já estava mesmo indo a óbito. Então a agonia se intensificou em um grau tão máximo que não podia mais suportar aquelas dores e aflições. Senti que minha pressão caiu drasticamente e foi a zero. Foi quando ouvi uma voz em meu ser me dizendo: toca pela fé. Então, em meu pensamento, interagi com aquela voz e disse: toca onde, Senhor? E nada me foi respondido. Então resolvi obedecer àquela voz que tinha me mandado fazer em tocar pela fé. Foi aí que eu fiz um esforço muito grande na minha mente, com toda aquela agonia máxima que estava sentindo. Mesmo assim, toquei em algo pela fé, mas não sabia no que havia tocado. Então, de repente, me vi livre do meu corpo físico e meu espírito já não se encontrava mais em minha cama. Eu saí e diretamente apareci subindo na rampa da garagem da minha antiga residência. Foi quando, de repente, meu espírito foi transportado para um outro lugar. E já me encontrava em uma avenida bem grande e cheia de automóveis circulando num grande trânsito bem movimentado. Eu já havia me libertado daquela agonia terrível e não sentia mais dores, nem desespero e nem aflições. Fiquei num estado de espírito normal, pois não me sentia nem triste nem alegre, ou seja, estava tranquila e parecia que tudo estava bem. Mesmo sabendo que meu espírito já não estava mais no meu corpo físico, para mim aquilo foi um alívio sair do meu corpo, pois eu não queria nunca mais voltar para aquele corpo cheio de dores. Eu sabia que já estava vivendo no mundo espiritual e mesmo já conhecendo aquela avenida em vida terrena e física, e por saber que estava ali, também tinha consciência de que ainda meu espírito se encontrava na terra. Mas mesmo assim, tudo para mim era novidade. Então, sobrenaturalmente, meu espírito apareceu no meio daquela avenida toda movimentada e cheia de carros. Mas mesmo assim eu conseguia passar entre os carros e eles não me causavam dano algum. Vi que estava transparente para os carros. Eu sabia que estava realmente ali entre eles, vivendo em espírito. E no meio daquela avenida, depois eu fui atravessando a rua, entre os carros que não me causavam dano. Aí já me encontrei perto de uma calçada. Me virei e do meu lado esquerdo vi um senhor que estava na mesma calçada e que eu me encontrava. E ele estava mais ou menos uns 3 metros de distância de mim, então ele estava olhando para a frente da avenida movimentada, esperando a oportunidade de não aparecer mais carros para que ele pudesse atravessar a rua. Então ele se virou para a direita do lado em que eu me encontrava. Mas aí eu fiquei pensando que ele estava olhando para mim, mas não. Ele estava olhando em minha direção para ver se não vinha carros. Por isso ele estava olhando do meu lado, porque ele tinha mais visão para poder observar o trânsito, para que então ele pudesse atravessar. Então, quando ele se virou, olhando em minha direção, logo acenei com a mão para ele e tentei me comunicar, mas ele não me ouviu.
e vi que realmente ele não estava olhando para mim, mas sim para ver se não estava vindo carros. Por isso que a Bíblia fala que os mortos não podem se comunicar com os vivos. Por isso aquele homem nem me viu, nem me ouviu ali e nem me percebeu, pois somente eu ouvia. Eu estava transparente para ele naquela calçada. Quando vi que o homem nem me notou e não sabia que eu estava ali, então não insisti mais a comunicação com ele. Depois disso, eu percebi que meu espírito apareceu novamente no outro lado da rua, ou seja, apareci novamente voltando do mesmo lado de frente daquela avenida em que eu havia vindo. Então, quando estava novamente quase no meio da rua, entre os carros, de repente apareceu um anjo do meu lado direito. Quando eu o vi, senti uma alegria tão grande, inexplicável, que não dá para descrever. Não dá para explicar com palavras a sensação de paz e alegria que aquele anjo estava me transmitindo. Não tem como definir em palavras. Não dá para descrever essa sensação inefável somente vivendo para saber. É muito além da nossa imaginação, é muito além da nossa compreensão. Quando eu e o anjo estava atravessando aquela avenida movimentada entre os carros, não nos preocupávamos com os carros que estavam passando entre nós, porque não nos causavam dano. Eu simplesmente queria viver aquele momento único. Quando o anjo se comunicava comigo, não usava palavras que saíam de sua boca. Ou seja, nós não precisávamos abrir a boca para nos comunicarmos, porque a nossa comunicação foi através dos pensamentos. A aparência do anjo que vi era como um aspecto de pedras preciosas, ou seja, este anjo que vi tem aparência como se fosse um rosto de humano, mas não com pele e nem carne material. A aparência do rosto dele é como se fosse um rosto todo feito e trabalhado em pedras preciosas de diamantes. O rosto daquele anjo era um formato humano, mas todo lapidado como se fosse pedras preciosíssimas. Só consegui ver o anjo da cintura para cima, porque naquele momento não tive a curiosidade de olhar para baixo, mas eu sabia também que o corpo inteiro do anjo era todo lapidado em pedras preciosas e celestiais. A beleza daquele anjo era superior a tudo que eu já vi, ou seja, sua beleza vai além do que se possa compreender e imaginar. Realmente ele é muito belo. Claro que nas escrituras sagradas encontramos alguns tipos de anjos diferentes, mas este que vi era de pedras preciosíssima, e a referência bíblica deste anjo em comparação dele ser de pedra preciosa está no livro de Apocalipse, no capítulo 4, e o versículo 3 que está escrito: E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco celeste, semelhante na aparência à esmeralda. Ou seja, acredito que esta pedra semelhante a jaspe que o apóstolo João viu na aparência do corpo de Cristo é a pedra mais preciosa no reino celestial, ou seja, é a pedra do céu de mais valor que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois nada se compara à beleza que Deus Pai, Deus Filho e seu Espírito Santo têm. Pois se o anjo que vi já tem essa beleza toda embutida nele como pedra preciosa, imagina o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tenho certeza de que o brilho e a majestade do Senhor é superior a todos os seres criados por Ele no céu, pois nosso Deus é o Altíssimo e seu Filho é o Verbo de Deus Pai, pois só Ele é digno de toda a honra, todo louvor, todas as ações de graça, todo poder, toda adoração, toda sabedoria e majestade para todos sempre. Continuando a contar minha experiência real, sobrenatural e inesquecível, então o brilho do anjo que contemplava através do diamante que refletia do seu próprio corpo de luz em pedra preciosíssima era a coisa mais reluzente, mais radiante e mais magnífica que já vi.
Sua beleza era inexplicável. Sei que nosso Criador deve brilhar muito mais. Mas com esta experiência que tive, eu entendi um pouco da glória de Deus manifestada a mim através de um anjo. Então, quando eu e o anjo continuávamos caminhando na pista, senti que eu estava subindo e flutuando mais ou menos uns 80 centímetros acima do chão. Então, eu me comuniquei com ele através do pensamento e disse: Senhor, eu não quero ficar aqui, quero subir. Então, ele se virou para mim e também me respondeu em pensamento, me dizendo: Tenho uma obra contigo ainda aqui na terra, não é o seu tempo. Então eu insisti e fiz para ele novamente o mesmo pedido, dizendo: Senhor, eu quero ir. Mas aí então ele não me respondeu mais nada. Quando eu me dei conta, de repente, já tinha voltado para o meu corpo físico e já me encontrava no meu quarto, deitada no meu leito. Quando abri meus olhos, senti que meu corpo estava curado. Eu já não estava mais sentindo aquelas dores, nem desespero, nem agonias e nem aflições. Mas, meus irmãos, depois que voltei curada daquele processo que tive, isso não significa que nunca mais passei por lutas, provas, enfermidades e tribulações aqui na terra, até porque isso faz parte da nossa lapidação neste mundo. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas ele nos pediu também para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ao passar dos anos tive muitas enfermidades, mas aos poucos Jesus foi me curando de muitas doenças que os médicos me desenganaram. Inclusive, a última que tive foi no final do ano de 2021, na cura divina que tive daquela pestilência atual, quando fiquei 7 dias em coma, entubada, com 80% dos pulmões comprometidos e desenganada. Mas graças e glórias a Deus Pai, que o Senhor Jesus me curou para a honra e glória dele também. Amém? Pois Jesus Cristo é o médico dos médicos. Eu sei que Deus tem um propósito diferente na vida de cada um, pois quando chega a hora de alguns dos seus servos partirem para a glória, amém, mas eu sei que a minha missão ainda não terminou aqui na terra. Só Jesus Cristo pode operar milagres e agindo Ele, ninguém pode impedir. Meus irmãos, eu sei muito bem que nos anos 90 Deus me deu essa experiência de morrer e voltar à vida novamente pela vontade dEle e para edificação de minha fé nele. Eu sei muito bem e experimentei a realidade de caminhar com aquele anjo tão lindo e reluzente, mas não porque sou melhor do que ninguém, ao contrário, Jesus não faz acepção de pessoas. Mas para poder ver este anjo que vi, também o que tive que passar não foi nada fácil, porque tive que morrer por alguns minutos. Muitas pessoas pensam que para ver as coisas de Deus é fácil, mas vocês viram que eu tive que passar por um processo de profunda agonia de morte para poder ter essa experiência divina. Deus sabe como faz conforme a sua vontade. E Ele me escolheu para ter essa experiência, mas realmente não foi nada fácil, pois conheci realmente o que é passar pela dor da morte física. Muitos podem até pedir para ter esse tipo de experiência, mas eu te digo e repito novamente, meu irmão, não foi nada fácil tê-la, pois nem todos estão preparados para passar por uma experiência tão profunda e difícil assim. Eu passei pelo vale da sombra e da morte, literalmente. E o próprio Senhor Jesus Cristo me ressuscitou novamente sem que eu precisasse de nenhuma oração, pois ninguém sabia naquele momento que eu estava morta por alguns minutos. Entendi quando não é a nossa hora de partirmos em definitivo deste mundo, então realmente Deus não permite a nossa partida para a eternidade. Eu tive essa experiência pela misericórdia de Deus, pois mesmo nas enfermidades nunca abandonei o Senhor e nunca disse nada contra meu Deus. Mas mesmo que se eu tivesse partido deste mundo, eu sei que teria ido para o paraíso celestial. Quando me encontrei com um anjo, eu não queria ficar mais aqui nessa terra, pois a gloriosa sensação de paz e felicidade inefável que senti jamais pode se comparar com qualquer coisa deste mundo terreno.
A sensação de sentir a paz, o amor, a alegria e a felicidade plena que Deus nos transmite é como se todos os seus sonhos fossem realizados. Às vezes temos que passar por lutas aqui na terra para que Ele possa nos lapidar, pois assim aprendemos a evoluir mais e mais na maturidade espiritual e na escola da vida, para podermos alcançar a salvação eterna que só Jesus Cristo pode nos oferecer. Essa experiência que tive também foi para poder obter mais forças na edificação de minha fé. Também desejo que todas as pessoas que ouvirem esse testemunho sejam edificadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é real e o mundo espiritual também é absolutamente real. Olha, você que ouviu esse testemunho, não seja descrente ou incrédulo. A Bíblia fala que felizes são os que não viram, mas creram. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu jamais mentiria por nada deste mundo, pois as coisas de Deus são muito sérias. E de Deus ninguém se zomba, e fica por isso mesmo. Eu bem sei que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, e sei muito bem que daremos conta de cada palavra dita, pois tudo está registrado no céu e no juízo de Deus. Ele julgará cada um segundo suas obras. Não quero fama, nem aplausos, nem sucesso, nem reconhecimento, pois tudo que passei e que conto nos meus testemunhos é para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, pois toda honra e toda glória pertence a Ele. É tudo sobre Ele. Deus conhece e sabe que o meu maior desejo é ganhar almas para Ele. Ele conhece o meu interior e isso é o que importa. Ao invés de julgarmos algum testemunho, vamos orar e pedir sinais e confirmações a Deus se tais testemunhos, sonhos, revelações ou visões realmente vêm da parte de Deus, pois quem julga também será julgado. Amados, creiam no mundo espiritual, pois ele é muito mais real daquilo que possamos imaginar. Não perca a salvação eterna pelas ilusões deste mundo passageiro. O que Deus tem para oferecer é infinitamente mais incomparável e superior a tudo que você possa imaginar. Vale a pena deixar tudo por amor a Cristo e ganhar o céu celestial de paz, alegrias, sem fim, felicidade, realizações e perfeição eterna. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Deus ilumine com sabedoria espiritual todas as pessoas que ouvirem este testemunho. E para vocês que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, saibam que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Jesus Cristo não é religião, Ele é a própria salvação. Só Jesus Cristo salva, pois em João 14,6 está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Convite especial para a salvação. Quer saber como você pode alcançar a vida eterna? Respostas. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E confessando com sua boca, então diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, me limpa e me dê o seu Espírito Santo. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Agora que você fez essa oração, então lute até o fim para que você consiga praticar o Evangelho de Jesus Cristo que está escrito na Bíblia Sagrada. Nunca se esqueça que a Bíblia Sagrada é o manual que nos conduz à vida eterna. Baixe o aplicativo da Bíblia. Jesus está voltando. Se prepare para que você consiga subir no arrebatamento da Igreja de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por sua atenção. Jesus te ama muito. Glória a Deus para sempre. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Irmã Noemi Souza, Shalom Adonai. Narração por Irmã Lu.